Olá, queridos irmãos, glória a Deus, mais uma vez chegando aqui com esse canal abençoado que Deus nos deu. Meu nome é Ricardo Alcântara, do canal Academia da Palavras. Estamos aqui nos últimos dias estudando o livro de Atos dos Apóstolos e hoje, com a graça de Deus, nós vamos falar do capítulo 9 a respeito da conversão dele, Saulo. O homem que pôs terror à igreja de Jesus, um homem que pôs medo em muitos convertidos a Cristo naqueles dias. Então nós vamos falar sobre ele, apóstolo Paulo. Mas eu sempre digo, querido, se você chegou aqui recente, vem aqui, deixa o seu like, compartilhe, sabe, nos ajude com o nosso canal, se inscreva. Pois o YouTube vai entender que esse conteúdo tem relevância e vai recomendar para mais pessoas. E quanto mais pessoas recebendo dessa semente do reino de Deus, acredito que seja muito útil para que todo aquele que serve a Jesus tenha acrescido a sua vida, mais conhecimento da palavra e por aí vai, tá bom? Então você que já chegou, que já assentou, nós estamos agora no quarto episódio dessa série que eu estou gravando sobre o livro de Atos. E se você ainda não viu os outros vídeos, eu vou deixar aqui no card desse vídeo os outros episódios, porque nós vamos começar do capítulo 1 de Atos até o capítulo 28. Então, durante todo esse período, nós vamos estar estudando a igreja ali no livro de Atos, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre ele, o apóstolo, hoje, que ainda não era apóstolo, né, irmão? Saulo, né? Eu trouxe como título dessa aula, para a gente ilustrar, A Luz que Iluminou as Trevas da Ignorância Espiritual. Eu quis botar um título assim nessa aula porque, veja bem, Saulo era um homem zeloso pelas coisas do Senhor. Então, assim, ele era um religioso muito zeloso pelas coisas do Senhor e ele via ali que essa seita do caminho poderia ser uma ameaça até então que ele acreditava ser a verdadeira fé, a fé judaica, né? Que era a fé dos patriarcas, que ele aprendeu a sua vida toda. Então a gente vai ver aqui que a luz da ignorância espiritual, a cegueira espiritual de Paulo, ela caiu diante de Cristo, ali no caminho de Damasco. Então, seguindo a nossa aula, eu sempre fazia uma pergunta, mas como assim que os judeus podiam dar carta para que perseguissem outros além do território ali de Jerusalém? E a resposta para essa pergunta, talvez você já até tenha feito, é que eles podiam dar essa carta sim, porque tinha algumas prerrogativas para isso. Por exemplo, eles tinham autoridade religiosa reconhecida sobre os judeus da diáspora em questões de fé e disciplina. Ou seja, os judeus que saíram de Jerusalém, que foram embora de Jerusalém por causa de perseguição e outras coisas na diáspora, eles tinham essa disciplina, essas questões religiosas, autoridade sobre eles, né? Então ali eles poderiam enviar cartas para disciplinar esses judeus em outras localidades. Outro fator também que permitia que isso ocorresse é que Roma dava certa jurisdição interna aos judeus, incluindo extradição por motivos religiosos. A gente vai ver lá no julgamento de Jesus, a gente vai ver em episódios como esse, os romanos não querendo se envolver com questões religiosas. Não, isso é da fé de vocês, resolvam vocês mesmos e tudo. No caso de Jesus, o que os religiosos queriam era matá-lo, e eles não poderiam por causa da lei. Então eles recorreram aos romanos para que Jesus fosse morto, né? Mas você vê que em questão religiosa eles não querem nem se envolver, não. Resolvam vocês mesmos. Nós não temos nada a ver com isso. As sinagogas locais cooperavam voluntariamente ou por pressão moral com a ordem de Jerusalém. Então as sinagogas que estavam fora de Jerusalém, por uma questão até mesmo de pressão moral, elas seguiam as ordens de Jerusalém e entregavam às pessoas. Então, por isso que eles deram cartas a Saulo para que ele fosse a Damasco, pois diante desses fatores eles tinham uma prerrogativa ali, inclusive com uma anuência do Império Romano, né?
Então Saulo agora com autorização do sumo sacerdote para perseguir os seguidores de Jesus, que eles eram chamados os seguidores do caminho, né? Não eram ainda chamados de cristãos. A gente vai ver que a primeira vez que eles foram chamados de cristãos vai ser nos próximos episódios que a gente vai ver pela frente, né? E Damasco ficava a cerca de 240 quilômetros de Jerusalém, então era boa caminhada, era uma distância considerável. Mas há um motivo que eu vou tratar um pouco mais à frente, porque que era tão importante que Paulo tentasse ceifar a seita do caminho, né, os seguidores do caminho, né? Mas antes disso eu quero falar um pouquinho quem era Saulo. Os textos vão nos dizer que ele nasceu em Tarso, capital da província romana da Cilícia, importante território romano, localizado ao sul da atual Turquia. Ele foi aluno de Gamaliel, um dos rabinos mais reconhecidos e respeitados de Israel. Inclusive, na outra aula, na aula anterior, eu falei um pouco sobre a questão do Gamaliel. Que quem era Gamaliel? Ele era neto de um dos fundadores de uma escola rabínica mais conceituada daqueles dias. Ele era neto de Hilel. Então, no outro episódio que a gente trouxe, eu falei um pouco sobre ele. Então, Saulo, aliás, aqui, né, ele teve um mentor muito, muito, muito reconhecido em Israel, que era Gamaliel. Era um homem de profundo conhecimento e bom senso, que a gente vai ver lá que ele dá um conselho sábio a respeito dos apóstolos que estavam sendo perseguidos, e ele dá um conselho ao Sinédrio: se esses homens forem de Deus, vocês vão estar lutando contra Deus. Porém, se eles não forem, se essa obra não for de Deus, automaticamente ela vai se extinguir. Então deixem eles. Então eu falei sobre isso na outra aula. Se quiser, acompanha lá, hein? Essa aula é muito bacana, não pode ficar de fora dos seus estudos. Então vamos lá. Aí eu quero falar um pouco sobre a importância de Damasco. Eu trouxe até um mapinha aqui só para te situar que aqui no canto direito da sua tela aqui, eu circulei de amarelo. A gente vai ver a cidade de Damasco, um pouco mais embaixo da tela, aqui Jerusalém. E aqui a gente percebe que Damasco está justamente no entroncamento de todo esse espaço que vai aqui subindo aí no mapa, para Síria, Cilícia e toda aquela região que vai chegar ali hoje onde é a Europa e tudo. Então essa ali era um local de extrema importância devido à sua questão comercial, pois nesse lugar aí é como se fosse um entroncamento de muitas rodovias, digamos assim. Então muitas caravanas de camelos com mercadores, com atacadistas daquela época, que trafegavam entre o norte da Síria, Mesopotâmia, Anatólia, que eu escrevi errado, e a Pérsia. Era um entroncamento muito grande de diversos locais. Então, se o novo caminho, se essa seita do caminho vingasse em Damasco, rapidamente alcançaria todos esses lugares. Olha só, segundo que o estudo da NVI, eles colocaram da seguinte maneira, que essa ameaça precisava acabar em Damasco. É muito interessante que, olha só, a visão. Eles estão num lugar extremamente importante comercialmente, então, onde centenas, milhares de pessoas passam ali todos os dias com as suas caravanas, gente de todos os povos. Então, se essa seita do caminho ela for estabelecida ali em Damasco, rapidamente ela vai se ramificar para todos esses lugares. Então, assim, havia um temor muito grande dessa seita ser espalhada rapidamente. Então, qual era a missão de Saulo? Acabar com essa ameaça ali em Damasco. Por isso que ele pediu cartas para Damasco e não para outros lugares. Ele quis um lugar extremamente importante. A gente vai ver que Saulo era depois do apóstolo, era um estrategista, né, irmão? Um homem extremamente inteligente que foi muito usado por Deus. E aqui, dentro da sua sabedoria, ele sabia também que precisava de algo urgente. Então vamos tentar acabar com essa seita em Damasco. Mas algo extraordinário acontece. Glória a Deus por isso. Deus é bom. Saulo teve um encontro com a luz que iluminou as trevas da sua ignorância religiosa. A transformação de Saulo não é apenas uma mudança de opinião, é uma mudança de natureza, de mudança de mente.
O homem que respirava a morte agora respira a vida de Cristo. Queridos, glória a Deus. Saulo teve um encontro com Jesus ali na entrada de Damasco. O extraordinário aconteceu, sabe? Um homem repleto de ódio e ignorância viu a luz de Cristo brilhar diante dele, e somente Jesus para mudar as trevas do nosso interior. E a cegueira espiritual representada em sua cegueira física, serviu para que ele reconhecesse a Jesus, aquele que então perseguia. É muito interessante que Paulo estava tão cego espiritualmente que o próprio Deus pode ter usado a cegueira física de Paulo para representar essa cegueira espiritual da qual ele vivia. Então a gente vai ver que quando ele cai aos pés do Cristo, ele fica ali totalmente cego, sem enxergar nada. Exatamente como ele chegou espiritualmente, agora fisicamente ele está agora cego fisicamente. Mas olha que interessante, ali no capítulo 9, versos 15 e 16, mas o Senhor disse a Ananias, um servo de Deus naquele lugar: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. E glória a Deus, querido. O Senhor tinha um plano na vida de Saulo, que era levar esse evangelho adiante a todos daquelas regiões ali por qual Paulo, em suas viagens, andou, e esse evangelho que nos alcança até hoje, com grande parte do Novo Testamento sendo escrito e inspirado pelo Espírito Santo e escrito por Paulo de forma maravilhosa. E aqui eu gosto muito do que o Senhor Jesus disse a Ananias: eu mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome, o quanto deve ser mártir pelo meu nome, o quanto deve testemunhar sobre o meu nome. Nas outras aulas eu falei sobre essa palavra, testemunho ali no grego, então vai lá nas outras aulas para você poder entender direitinho. E interessante que mesmo com medo, Ananias atendeu o chamado de Deus e foi até Saulo para orar para que ele voltasse a ver. E eu acho incrível a obra do Espírito Santo, que naquele momento da oração de Ananias, Paulo não apenas enxerga novamente, mas agora algo extraordinário. Paulo se levanta cheio do Espírito Santo. É maravilhoso a obra de Deus, é maravilhoso. Depois desse encontro com Jesus, ele começou a pregar nas sinagogas em Damasco. A sua pregação Jesus é o Filho de Deus, ele que perseguia. Irmãos, é muito lindo isso, porque esse homem que perseguia até pouco tempo, agora ele começa a dizer: esse Jesus é o Filho de Deus, eu estava errado. Em outras palavras, é assumir o erro e dizer: esse Jesus é o Filho de Deus. Em outras palavras, nós estamos errados perseguindo eles. Depois de certo tempo pregando em Damasco, cerca de 3 anos, os judeus decidiram matá-lo. Então, olha só, ele que antes perseguia, agora já começa a ser perseguido e já sofre a sua primeira ameaça de morte. Os discípulos, e olha que interessante, queridos, agora Paulo já tem discípulos ali, 3 anos ali na região de Damasco, Paulo agora já tem discípulos. E esses discípulos ajudam ele a fugir de Damasco sem que ele fosse morto, e dessem ele para uma muralha, um cesto pela muralha. E incrível, quando chegou a Jerusalém, todos estavam com medo dele, mas como eu falei na outra aula a respeito da pessoa de Barnabé, nesse levita de Chipre que vendeu um campo e vendeu suas coisas e foi para Jerusalém, esse Barnabé, eu falei com ele introduz ali a figura de Saulo no meio dos seus irmãos ali em Jerusalém, porque todos tinham medo dele. Todos estavam com medo do apóstolo, eu sempre falo apóstolo Paulo, todos estavam com medo de Saulo, mas aí Barnabé dá testemunho de Saulo, sabe? Testifica o ministério de Saulo, e isso me leva, sabe, muitas vezes a olhar para isso e ver o quanto que às vezes nós precisamos de pessoas que nos avalizem no ministério, sabe? Pessoas que estejam ali estendendo a mão, nos confiando, nos ajudando a crescer, e isso Barnabé faz de forma gloriosa
apresentando o Saulo para os discípulos ali, para os apóstolos em Jerusalém. Vamos lá, queridos, vamos ver o que o texto nos diz ainda. Em Jerusalém, Paulo falava e discutia com os judeus de fala grega, mas eles tentavam matá-lo. Então aqui nós já vemos Paulo também sofrendo uma segunda ameaça de morte, né? A primeira ele já fugindo de Damasco, e agora nós temos também Paulo sofrendo ameaças. Os irmãos judeus já estavam ameaçando ele, já querendo matá-lo. Então, assim, dentro disso, sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. Olha só, queridos, mais uma vez, Paulo tendo que mudar o seu domicílio, digamos assim, mudar o local onde estava, para que ele não fosse morto, né? E isso era bem comum nesses dias, assim, muitos cristãos tinham que mudar de local por causa das perseguições. Mas incrível, a obra de Deus não para e Pedro tem novas experiências que causam um impacto na fé deles. Aqui nós vamos ver, queridos, daqui para frente, nas próximas aulas, a gente vai ver a grande obra que Deus vai fazer através do apóstolo Paulo. A primeira vez que os cristãos são chamados de cristãos, se você não sabe, eu vou contar nas próximas aulas, e uma extraordinária ação de Deus no meio dos judeus ali, apóstolos em Jerusalém, quebrando toda a sua religiosidade em relação aos gentios, Deus levando Pedro para uma experiência maravilhosa com um gentio e tendo ali que justificar o porquê de tudo isso. Então Deus está aqui nos próximos episódios quebrando os paradigmas da religiosidade judaica para mostrar que Ele é o Senhor de todos aqueles que creem, tá bom? Se você chegou até aqui mais uma vez, eu vou te pedir, não deixe de deixar o seu like, não deixe de se inscrever, deixar o seu comentário, ele é muito importante para mim, criador do conteúdo das aulas, e também para que o YouTube te recomende a outras pessoas, tá bom? Fica comigo nos próximos episódios. A igreja continua avançando e agora nós temos dentro da igreja um homem extremamente usado por Deus, cheio do conhecimento, da graça, foi ensinado ali por Gamaliel, em toda a lei judaica, que agora vai avançar com esse evangelho e vai chegar até Roma nos próximos episódios, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado por sua presença e eu quero orar agradecendo a Deus pela sua vida, tá bom? Senhor Deus, eu agradeço pela vida de todos aqueles que estão comigo hoje assistindo essa aula, que assistiram essa aula. Que o Senhor venha dar graça, abençoá-los em seus ministérios e tudo quanto eles venham fazer, venha glorificar o teu santo nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, fique com Deus e até a próxima, se Deus assim nos permitir.